Se isso está acontecendo com você, não é coincidência. Não é azar. Não é o universo conspirando. É padrão. E padrões revelam algo que a maioria prefere ignorar. Quando as mesmas frustrações se repetem, quando os mesmos conflitos aparecem com rostos diferentes, quando você promete mudar, mas volta exatamente para o mesmo ponto, se existe um sinal aí. E ele está falando diretamente sobre você. Talvez você tenha percebido. Pessoas diferentes, mas o mesmo tipo de decepção. Novas metas, mas a mesma procrastinação. Novos começos, mas finais idênticos. Você se esforça. Você tenta. Você jura que agora vai ser diferente. E por alguns dias é. Depois tudo volta. Como se existisse uma força invisível puxando você para trás. Mas não é invisível. É previsível. Existe um padrão emocional que se repete silenciosamente. Uma reação automática. Um pensamento que sempre surge quando a pressão aumenta. Uma fuga que acontece exatamente quando a responsabilidade cresce. E enquanto você continua chamando isso de a circunstância, o padrão continua intacto. Observe com honestidade. Quando as coisas começam a dar certo, algo acontece. Você relaxa demais. Você duvida. Você cria distrações. Quando surge uma oportunidade, você hesita. Quando alguém exige mais de você, você se sente atacado. Quando o desconforto aparece, você recua. E então a mesma situação retorna. Em outra forma. Em outro cenário. Com outra pessoa. Não é coincidência. É repetição de comportamento. A mente busca conforto. Ela quer segurança. Ela evita a dor. Só que crescimento exige o oposto. Exige desconforto. Exige tensão. Exige enfrentar aquilo que ameaça a sua zona segura. E toda vez que você foge desse confronto interno, você envia um comando claro para si mesmo: permanecer igual é mais seguro do que evoluir. O resultado? A vida começa a repetir as lições. Talvez você esteja sentindo que algo está estranho. Uma sequência de desafios inesperados. Críticas surgindo do nada. Obstáculos aparecendo justamente quando você decide mudar. Parece perseguição. Parece azar. Mas e se for apenas resistência interna sendo exposta? Quando você decide crescer, o que é fraco em você aparece. A disciplina é testada. A paciência é pressionada. O ego é provocado. E cada reação sua constrói o próximo capítulo. Perceba isso, o evento em si raramente é o verdadeiro problema. A reação é. Duas pessoas passam pela mesma situação. Uma reclama. A outra aprende. Uma se vitimiza. A outra se fortalece. A diferença não está no que aconteceu. Está no significado que cada uma escolheu dar. Se isso está acontecendo com você, talvez seja porque você está sendo confrontado com o ponto exato que precisa ser fortalecido. Atrasos revelam impaciência. Críticas revelam insegurança. Rejeições revelam dependência emocional. Fracassos revelam falta de preparo ou falta de persistência. Não como julgamento. Como diagnóstico. E diagnóstico é oportunidade. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, entre o que acontece e o que você faz. É nesse intervalo que tudo se decide. A maioria reage no automático. Poucos escolhem agir com consciência. E é exatamente aí que o padrão pode ser quebrado. Se toda vez que é contrariado você explode, o padrão continuará atraindo conflitos. Se toda vez que sente medo você paralisa, as oportunidades continuarão escapando. Se toda vez que é desafiado você se retrai, a vida continuará pressionando você no mesmo ponto. Não para punir. Para revelar. Existe uma diferença enorme entre a por que isso está acontecendo comigo e a o que isso está tentando me mostrar.
A primeira pergunta mantém você preso. A segunda devolve o poder. Talvez você esteja cansado. Cansado de tentar e sentir que nada muda. Mas a mudança verdadeira não começa no resultado externo. Começa na resposta interna. A vida pode repetir cenários, mas ela não controla sua postura diante deles. E aqui está a virada: o sinal nunca esteve no acontecimento. O sinal sempre esteve na sua reação. O padrão não é o problema. Ele é o espelho. Quando você começa a observar suas próprias respostas emocionais, algo muda. Você percebe que certas discussões seguem sempre o mesmo roteiro. Que certas frustrações surgem sempre após o mesmo tipo de decisão. Que certos arrependimentos aparecem após as mesmas escolhas impulsivas. Isso não é destino. É previsibilidade psicológica. E previsibilidade pode ser reprogramada. Força mental não significa ausência de emoção. Significa domínio sobre a resposta. Disciplina não é fazer o que é fácil. É fazer o que precisa ser feito quando a vontade desaparece. Autocontrole não é repressão. É direção consciente. Se as coisas estão se repetindo, pare de tentar controlar o cenário. Controle o seu padrão de reação. Quando vier a crítica, respire antes de responder. Quando vier o medo, avance um passo mesmo assim. Quando vier a frustração, permaneça firme. Cada pequena mudança de resposta altera o próximo resultado. Pode não parecer no início, porque a mente quer resultado imediato. Mas padrões são construídos em repetição. E são quebrados da mesma forma. Talvez o que está acontecendo agora seja exatamente a oportunidade que você precisava para sair do ciclo. Talvez a pressão seja a prova. Talvez a repetição seja o alerta final antes da transformação. Mas nada muda se você continuar reagindo da mesma maneira. Assuma a responsabilidade. Não pelo que aconteceu, mas pelo que você faz a partir daqui. Você não controla a opinião dos outros. Não controla crises inesperadas. Não controla o passado. Mas controla sua postura. Controla sua disciplina diária. Controla a decisão de continuar mesmo quando ninguém está vendo. E é isso que muda o padrão. Chega um momento em que você para de procurar sinais externos e começa a observar seus próprios impulsos. Você percebe que a impaciência destrói oportunidades. Que o orgulho cria distância. Que a procrastinação alimenta a frustração. E quando você encara isso sem desculpas, algo poderoso acontece. Você deixa de ser vítima da repetição e se torna autor da mudança. Se isso está acontecendo com você, não é coincidência. É um chamado para a maturidade. Um convite para elevar o nível da sua mente. Um teste silencioso da sua capacidade de agir com consciência. O mundo não precisa mudar para que sua vida mude. Sua reação precisa. No momento em que você decide responder com firmeza onde antes reagia com impulso, o ciclo começa a enfraquecer. No momento em que você escolhe disciplina onde antes havia desculpa, a direção muda. No momento em que você aceita a responsabilidade total pela sua postura, o padrão perde força. E então, algo diferente acontece. A repetição para. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. Interprete os sinais. Domine sua mente. E se você quer aprofundar ainda mais essa capacidade de quebrar padrões invisíveis e fortalecer seu autocontrole diante da pressão, assista agora o próximo vídeo recomendado. Ele vai mostrar como identificar sabotagens internas antes que elas controlem suas decisões. Continue. Porque a transformação acontece para quem permanece atento até o fim.